Bem-vindos! Vamos pensar num cenário hoje, 7 de janeiro de 2026. Para o cooperativismo de crédito no Brasil, essa data não é só mais uma no calendário. É o começo do fim de uma era. O dia em que a figura da liderança vitalícia, sabe, aquele presidente, aquele conselheiro que está no cargo há 20, 30 anos, oficialmente deixa de ser a regra do jogo. O que começa agora é uma transição, e uma transição, assim, forçada, para um modelo de governança muito mais profissional. Nossa missão hoje é fazer uma análise bem profunda das novas regras do Banco Central, especificamente da Resolução 5.131. A gente vai focar 100% em pessoas, mandatos e governança para entender o que muda, na prática, para o futuro de centenas de cooperativas pelo país. E é importante deixar uma coisa bem clara desde o início. Isso não é uma sugestão, né? Não é uma boa prática que o mercado está adotando. É uma regra, uma imposição do regulador, com data para começar e consequências para quem não cumprir. O objetivo do Banco Central é muito direto. Ele quer aumentar a resiliência de todo o sistema. A ideia é diminuir os problemas que aparecem quando a mesma pessoa ou o mesmo grupo fica tempo demais no comando. Então, a nossa conversa vai ser não só sobre o que mudou, mas principalmente sobre por que mudou. E qual o tamanho do desafio, né? Principalmente para aquelas cooperativas mais tradicionais, com líderes que são quase fundadores. Certo, vamos começar pelo coração da mudança, então. A nova regra que limita o tempo de mandato. O texto está lá no artigo 14A da resolução e ele basicamente obriga toda a cooperativa de crédito a ter uma política clara de renovação para o conselho de administração. Não tem mais como fugir. E o que me chama a atenção é o nível de detalhe. Sim, o regulador não deixou margem para interpretação. Ele estabeleceu, assim, o piso da regra. Basicamente, são 2 pontos centrais. O primeiro é o limite máximo. Um mesmo membro do Conselho de Administração pode ficar no cargo por, no máximo, 12 anos seguidos. Bateu 12 anos, o ciclo se encerra. O segundo ponto é o que a gente pode chamar de quarentena. Depois de cumprir esse período, a pessoa precisa ficar fora do mesmo cargo por pelo menos 3 anos. Só depois desse intervalo ela pode, se quiser, se candidatar de novo. 12 anos. É bastante tempo. Dá para fazer 3 mandatos de 4 anos. Por que você acha que escolheram esse número? E essa quarentena de 3 anos, qual é a lógica por trás dela? Não seria só uma forma de um mesmo líder sair, esperar um mandato tampão de outra pessoa e depois? E depois voltar, né? Como se nada tivesse acontecido. É uma ótima pergunta. A escolha dos 12 anos é um equilíbrio. É tempo suficiente para um bom líder implementar um projeto de longo prazo, deixar um legado. Menos que isso poderia talvez arriscar a continuidade estratégica. Mas é um prazo que impede a pessoa de se tornar, na prática, dona da cadeira. Já a quarentena de 3 anos, essa tem um objetivo mais sutil. Não é só afastar a pessoa, é quebrar o ciclo de poder. Em 3 anos, uma nova gestão tem tempo de se consolidar. Novas ideias surgem, outras pessoas ganham visibilidade. A volta daquele antigo líder, se acontecer, já vai ser em um ambiente totalmente diferente. A ideia não é proibir a pessoa para sempre, mas sim forçar uma oxigenação real do poder. Entendi. E para isso acontecer de verdade, a cooperativa precisa mudar seu estatuto, certo? Isso não pode ser só um acordo de cavalheiros, um combinado. Imagino que aprovar uma mudança dessas numa assembleia com centenas de associados, super acostumados com o mesmo presidente por décadas, não deve ser uma tarefa simples. Não é nada simples. É talvez o maior desafio político de todo esse processo. A regra exige que essa limitação de mandato esteja escrita no Estatuto da Cooperativa, aprovada em Assembleia Geral. E isso tira a decisão da esfera pessoal, sabe? Não é o conselho que está expulsando o líder, e a transforma numa regra institucional, quase como uma cláusula pétrea da cooperativa. Mas, para chegar lá, a diretoria precisa de um poder de convencimento enorme. Precisa explicar para o associado que aquilo não é uma traição ao líder atual, mas uma proteção para o futuro da cooperativa. É uma mudança de mentalidade, assim, gigantesca. Certo, então o limite de tempo resolve uma parte do problema, a da perpetuação. Mas isso me faz pensar. Não adianta só tirar uma pessoa se não houver um plano para quem entra, né?
Se a vaga abre e entra alguém totalmente despreparado, o problema pode ser até maior. A regra pensa nisso? Pensa. E essa conexão, para mim, é a parte mais inteligente da norma. A resolução diz com todas as letras que essa política de renovação de mandatos precisa ser consistente com a política de sucessão de administradores. Ou seja, o Banco Central está dizendo: olha, não basta me dizer quando as pessoas vão sair. Eu quero saber como vocês estão preparando as pessoas que vão entrar. Acabou a era do improviso. Espera um pouco. Então não é só uma regra de sai depois de 12 anos. Eles também estão, de certa forma, se metendo em quem deve ser o próximo. Isso parece um nível de intervenção bem mais profundo por parte do regulador. É um nível mais profundo, sim, mas não no sentido de apontar nomes. O regulador não diz contrate o João ou a Maria. Cooperativa. Você precisa ter um plano. E o que significa ter uma política de sucessão nesse contexto? Significa parar de pensar em nomes e começar a pensar em competências. A cooperativa é forçada a fazer um exercício estratégico. Sentar e definir o perfil técnico ideal para os seus futuros líderes. Quer dizer, então acabou aquela história do o fulano é gente boa, conhece todo mundo na cidade, é de família tradicional. O critério agora é outro. Exatamente. O critério muda do relacional para o técnico. A pergunta que o Conselho precisa se fazer é: quais são os desafios da nossa cooperativa para os próximos 10 anos? E as respostas podem ser muito diferentes. Para uma, o maior desafio pode ser o risco de cyberataques. Então ela precisa de alguém no Conselho que entenda profundamente de segurança digital. Para outra, que atua no agronegócio, talvez a prioridade seja ter um especialista em mercado de commodities e ESG, as práticas ambientais, sociais e de governança. Para uma terceira, o foco pode ser competir com os bancos digitais, então a competência-chave é marketing digital e experiência do usuário. A sucessão deixa de ser uma eleição puramente política e vira um recrutamento estratégico. Isso é uma virada de chave brutal. Muda completamente a forma como o poder circula dentro das cooperativas. Mas me diga, por que essa urgência toda do Banco Central? O sistema estava em risco? Havia sinais de que essa perpetuação no poder estava gerando problemas concretos? O Banco Central age com base numa visão de risco sistêmico. Ele não está preocupado com uma cooperativa específica que vai mal, mas com a possibilidade de um problema se espalhar e contaminar todo o sistema. Lideranças muito longas criam alguns riscos clássicos. O primeiro é a cegueira estratégica. O líder que fez sucesso com uma fórmula nos anos 90 tende a resistir a novas ideias, como a digitalização, porque aquilo ameaça o modelo que ele conhece. O segundo risco é a dificuldade de supervisão. Um líder muito poderoso, quase um dono, pode acabar maquiando problemas ou intimidando a fiscalização interna. Isso cria caixas pretas que o regulador não consegue enxergar. A intervenção é uma medida preventiva para garantir a saúde do sistema como um todo no longo prazo. E para quem não se adequar, as cooperativas tiveram um prazo para apresentar seus planos, né? O que acontece com quem apresentou um plano fraco, só para inglês ver, ou que simplesmente ignorou a regra? Quais são as sanções? É só uma multa? Aí é que o mecanismo é mais sofisticado. A principal arma do Banco Central não é a multa, mas o que a gente pode chamar de sanções de governança. O parágrafo 5º do artigo 14A dá ao BC o poder de determinar a revisão da política de renovação de uma cooperativa se ele a considerar inadequada. Pensa no impacto disso. A cooperativa manda o plano e recebe uma resposta oficial do regulador dizendo: seu plano é insuficiente, refaça. Isso tem um peso muito diferente de uma sanção financeira, imagino eu. Um peso gigantesco. O principal dano é reputacional. Imagine ser a única cooperativa da sua região que levou uma bronca pública do Banco Central por má governança. Como se explica isso para o associado na Assembleia? Como o gerente explica isso para um grande investidor ou para outro banco que fornece linhas de crédito? Isso sinaliza para todo o mercado que a gestão daquela cooperativa não é confiável. E num negócio que é construído 100% em cima de confiança, como o cooperativismo, um dano reputacional pode ser mais devastador do que qualquer multa. Começa a gerar uma desconfiança que pode levar a saques, perda de associados. O risco é real. Vamos ser sinceras agora.
Trazendo essa discussão para a realidade do chão de fábrica das cooperativas, especialmente no interior do Brasil, a gente sabe que o presidente da cooperativa muitas vezes é uma instituição na cidade. É a pessoa que ajudou a fundar aquilo 30, 40 anos atrás, que conhece o avô do cooperado. Liberou o primeiro financiamento para a fazenda do pai dele. Exatamente. Não é um CEO, é um patriarca. Como se aplica uma regra fria vinda de Brasília para aposentar um mito sem causar uma guerra interna? Esse é o ponto mais delicado de todo o processo. É a dimensão humana, que nenhuma resolução consegue prever. Se a transição for feita de forma abrupta, pode sim gerar uma crise política, rachar a base de associados e colocar tudo a perder. A chave aqui é uma palavra: respeito. A mudança precisa ser comunicada não como o fim de um ciclo, mas como a evolução natural para proteger o legado daquele líder. A mensagem não pode ser "seu tempo acabou", e sim, graças ao seu trabalho, a cooperativa cresceu tanto que agora precisa de uma nova estrutura de governança para continuar crescendo. Mas e a figura do líder em si? O que fazer com essa pessoa que dedicou a vida àquilo e de repente não tem mais a caneta na mão? Ele vai para casa? Lideranças. Por exemplo, convidá-los a presidir um conselho consultivo. Esse conselho não tem poder executivo, não assina cheque, mas sua opinião e sabedoria continuam a guiar a cooperativa. Outra possibilidade é transformá-los em mentores formais da nova geração de diretores, garantindo que a cultura e os valores não se percam. Eles podem virar embaixadores da marca, sabe? Representando a cooperativa. O objetivo é manter o capital intelectual e influência positiva deles por perto, mas fora da cadeira de decisão do dia a dia. Isso me parece uma boa saída, mas não existe o risco desse líder se tornar um presidente sombra, mandando nos bastidores através do conselho consultivo? O risco existe, e a governança precisa ser bem desenhada para evitar isso. As atribuições do conselho consultivo devem ser claras, seu papel deve ser de aconselhamento, não de veto. Mas a alternativa é pior. Eu me lembro de um caso numa cooperativa do Sul, onde o presidente era uma unanimidade há mais de 25 anos. Ele era o rosto da instituição. Quando a discussão sobre sucessão começou, a primeira reação da base foi de revolta. Por que mexer em time que está ganhando? Foi preciso um trabalho de meses, de muita conversa, para explicar que o objetivo não era criticar a gestão dele, mas proteger a cooperativa da dependência dele. A nova regra, nesse contexto, funcionou como uma saída honrosa, um argumento institucional para ele passar o bastão sem que parecesse que estava sendo afastado por incompetência ou por uma conspiração interna. Essa história ilustra bem a complexidade. A comunicação com os associados, então, é o ponto mais crítico de todos. É o pilar central. A diretoria precisa ser radicalmente transparente. Tem que usar todas as assembleias, todos os canais de comunicação para explicar, assim, incansavelmente que a mudança é uma exigência do Banco Central para fortalecer a instituição, para torná-la mais segura. A mensagem principal deve ser: estamos fazendo isso para garantir que o legado dos nossos fundadores continue vivo e forte através de uma cooperativa cada vez mais profissional e preparada para o futuro. É uma defesa da coletividade, não um ataque a um indivíduo. Então, fazendo um resumo do que a gente conversou, a partir de 2026, a regra do jogo mudou de vez. O limite de 12 anos no Conselho de Administração virou lei. E mais importante, não basta só trocar as pessoas. É preciso ter um plano de sucessão baseado em competências técnicas. Isso. E o Banco Central deixou claro que está de olho, fiscalizando ativamente e com poder para intervir nos planos que não forem sérios. No fundo, o que estamos vendo é a transição de um modelo que era baseado na força de personalidades para um modelo focado na força da instituição. É um amadurecimento que, embora doloroso para alguns, é inevitável para a sobrevivência e crescimento do sistema. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. Essas novas regras forçam uma mudança fundamental em quem está no comando. Elas definem perfis, mapeiam competências, estabelecem limites de tempo. Mas a regulamentação, por mais detalhada que seja, ela não responde à pergunta seguinte, que talvez seja a mais importante de todas: como esses novos líderes devem liderar? Como garantir que essa profissionalização da gestão, que é necessária, não apague a essência, a cultura de proximidade com o associado, que é a alma do cooperativismo?
Encontrar o equilíbrio entre a governança moderna e os valores tradicionais é o verdadeiro desafio que começa agora.